Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essas dicas de HTML5 e CSS3, CS Grid Layout e testes de funcionalidade. Essa é uma página HTML construída com o CSS Grid Layout. O CSS Grid Layout consiste então estruturar a página HTML com estrutura de grid e criando áreas dos conteúdos. Por exemplo, aqui no header eu tenho 3 áreas formando essa parte superior, 3 áreas formando aqui a parte do meio, a navegação, seção, barra lateral, e 3 áreas embaixo aqui formando o header. Tanto a parte do cabeçalho aqui do header e do footer, que é o rodapé, a gente não percebe essa divisão. Essa divisão está tá por trás do código CSS. Então, se eu diminuo a tela e vou ajustando a sua largura, repare então que automaticamente as áreas elas vão se ajustando, tornando a página aqui responsiva. Até posso também utilizar aqui o Windows Resize e mudar aqui as medidas. Lógico, para aparelhos móveis, normalmente a gente utiliza em uma coluna. Bom, para utilizar os comandos do CSS Grid Layout, a estrutura do HTML da página, ela tem que ter um elemento, uma tag py, no caso aqui é a main, e como conteúdo dela, as tags filhos, eu tenho header, tenho nav, section, o sidebar e a footer. Reparem aqui nessa estrutura de HTML, uma estrutura aqui simples, referenciado pelas tags aqui nativas. Eu não estou usando aqui nem ID, e não estou usando nenhuma classe. Estou usando as tags já semânticas para fazer a demarcação de cada área. Então, recapitulando, para a gente usar então o CSS Grid Layout, eu tenho que ter um elemento py e os outros elementos filhos. Então, aqui na construção do código CSS, eu tenho aqui algumas declarações básicas. Por exemplo, margem pad 0, box size em border box, no body, fonte Verdana, para parágrafo aqui 16 pixels, font size, margem, H1 também, font size 20, e o nosso comando principal aqui, o seletor main, através então das declarações aqui. Como propriedade eu tenho display grid, que inicializa a página em forma de grid, aqui outra propriedade, o display aliás, grid template áreas, através dos rótulos. Então eu tenho header, nav, section, sidebar, footer. Reparem que eu tenho aqui então formando aqui 3 colunas
né, por 3 linhas. Então esses rótulos header, header equivale, né, à área do header aqui superior. Nav section sidebar, né, se refere nessa divisão, né, em 3 colunas aqui na parte do meio. Aí na parte inferior, né, footer, pegando então toda essa parte, né, do próprio aqui rodapé. Interessante observar que nessa marcação eu não estou usando aqui nenhum valor, né, eu só estou usando texto, né? A gente criou rótulos, né, para criar linhas, né, e colunas. Mais abaixo, então, para trabalhar, né, cada área em separada, eu tenho aqui o seletor main head, né, eu tenho aqui seletores agrupados, né, para referenciar cada área, né, então eu tenho o grid area header, né, que se refere então, né, aos rótulos que eu coloquei aqui no grid template áreas, né, como para diferenciar então cada área, eu coloquei, né, cores, né, para a gente poder melhor visualizar. E assim para os demais, né, main nav, né, a gente tem o grid area nav, referenciando, né, o grid template áreas, e aqui em separado. Mesmo o main section, né, grid area section, né, com uma cor aqui roxa, e o main footer, né, grid area footer, aqui footer referenciando, né, esse rótulo que eu tenho no grid template areas. Então reparem que nessa construção aqui do código CSS, né, eu não usei nenhum valores, a não ser aqui para os fundos, né, de cada área colorida aqui, né, que eu tenho uma representação numérica aqui da cor, mas para a criação do grid não, só, né, através aqui, né, de palavras, né, através do rótulo para cada área. Bom, na estrutura através, né, do grid template áreas, nós podemos ver aqui na janela do navegador, né, que toda a área, né, está colada uma na outra, né, uma forma, né, de dar o espaçamento, né, entre as áreas de conteúdo, né, através aqui da propriedade, né, grid gap. Eu vou remover o comentário, né, e tenho aqui uma medida de 10 pixels. Eu vou salvar, atualizar aqui o navegador. Então reparem, né, que a propriedade aqui grid gap, né, ela dá espaçamento entre os conteúdos, aliás, as áreas, né, do conteúdo. Quando se declarou então o grid template areas, né, para cada área aqui de conteúdo, como header, nav, section, sidebar e footer, reparem, né, que nós temos uma altura em relação ao conteúdo. Então, se eu colocar mais texto aqui, né, essa altura vai aumentar automaticamente. Aqui no CSS nós temos aqui um outro comando. Eu vou tirar o comentário, que é o grid templates rows, né, que se refere, né, à altura, né, da área aqui, né, dentro do grid. Então eu tenho aqui alto, né, se refere então às 3 linhas. Esse primeiro alto se refere ao header. Por exemplo, se eu deixar, né, uma medida
absoluta, por exemplo, aqui de 100 pixels, né, e salvar, atualizar o navegador, né. Reparem então que a área ficou menor, ela ficou com 100 pixels de altura, né, e o texto, né, estourou aqui, né, pelas outras, através, em cima das outras áreas de conteúdo. O mesmo, né, se eu deixar aqui, né, uma medida relativa aqui, por exemplo, de 5%, né, 5% em relação, né, à altura aqui, né, da janela aqui do navegador. Então reparem que o texto também estourou. Vou voltar aqui, né, ao normal e deixar como alto. Posso salvar novamente, ó, e aí volta tudo ao normal. É o mesmo, né, que eu deixar aqui, né, como comentário, ou não precisar utilizar, né, o comando grid template source. Então, outra funcionalidade aqui do CSS, né, grid layout, é a criação de breakpoints, né, através aqui do media query. Então aqui na nossa declaração, tem o seletor main, né, com o grid template areas, né, formando então, né, uma coluna, né, para cada área. Então tem um header, um nav, um section, sidebar, de forma que quando ser visualizado, né, um dispositivo de 480 pixels, ele vai ficar em uma coluna única. Então aqui no navegador, eu vou diminuir a janela, vou salvar aqui o arquivo. Então aqui no navegador eu vou ajustar até chegar, né, a largura aqui de 480. Então reparem, né, que ficou tudo, né, numa coluna. Quer dizer, podemos criar então, né, outro media square, né, com a largura de dispositivo menor, né, ou outras medidas, né, de forma, né, que todo o conteúdo, né, se ajuste, né, em relação à largura do dispositivo. Interessante notar aqui, né, que não precisou usar, né, para a criação das áreas, né, de cada elemento, como header, nav, section, né, sidebar, footer, né, display inline, né, float left ou float right, né, bem como clear. É uma forma aqui de produzir as páginas HTML, né, de uma forma mais rápida. Espero que você tenha gostado dessas dicas de HTML5 e CSS3. Convido você a visitar a fanpage Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho posts, né, sobre curiosidades sobre os números primos, e também meu canal aqui no YouTube, né, Ricardo Silva, onde eu tenho videoaulas e também, né, vídeos sobre matemática, e o site Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho textos, estudos, também curiosidades sobre matemática e também a divulgação dos livros de minha autoria. Muito obrigado e até a próxima.